Olá, caros espectadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos estar falando sobre o átomo de hidrogênio. Por volta de 1816, o médico e químico William Prout propôs que todos os átomos eram provenientes a partir do átomo de hidrogênio. Os átomos possuem uma estrutura atômica, com três partículas principais: os prótons, com carga elétrica positiva, os elétrons com carga elétrica negativa e os nêutrons que não possuem carga elétrica. Prout propôs que os demais átomos são provenientes a partir do átomo de hidrogênio, porque em estado normal, um átomo pode ter em sua estrutura prótons e elétrons, porém faltar nêutrons. E a exemplo disto, podemos citar o átomo comum de hidrogênio, que é o mais simples de todos. Este elemento químico é composto apenas por um elétron e um próton, tendo a menor massa e podendo ser usado como unidade. Vamos analisar uma estrutura atômica um pouco mais de perto. Até aqui vimos o átomo apenas de longe, bem longe. Isto é claro falando no sentido figurado, pois não temos em mãos aqui no canal um microscópio tão potente para observarmos um átomo, nem sequer de longe. Mas com base em pesquisa, vamos de forma teórica analisarmos uma substância. Imaginemos que temos um potente microscópio em mãos, que seja possível analisar esta substância com o aumento de 20 milhões de vezes. A este momento seria possível vermos que esta substância é constituída por um conjunto de peças que constituem esta substância. Estas peças são as moléculas. As moléculas determinam a menor parte pela qual uma substância pode ser dividida sem perder as suas propriedades físicas e químicas. Lembrando que ampliamos em 20 milhões de vezes a observação na nossa amostra, utilizando um microscópio. Agora vamos aumentar ainda mais a aproximação. Vamos ampliar para 100 milhões de vezes. Ao fazer isto, iríamos notar que estas moléculas são constituídas por outras peças, e estas peças são os átomos, que ligados entre si formam os conjuntos de moléculas. Para facilitar a forma como vocês podem imaginar um átomo, podemos comparar a pequenos sistemas solares, em miniatura, onde existe um núcleo no centro. Ao redor estão partículas girando em torno deste núcleo, mas esta comparação é apenas para ilustrar de forma mais fácil como seria um átomo. Embora as forças que agem no sistema solar e as forças que unem os elétrons e os prótons sejam diferentes, outra comparação que podemos fazer é que, assim como no sistema solar, os planetas giram em torno do Sol. Se for lançado um elétron sob condições adequadas e ele se aproximar de um próton, este elétron começa a girar em torno deste próton, originando assim um átomo de hidrogênio. As leis que explicam e calculam o movimento dos planetas estão relacionadas à mecânica comum, um ramo da física. Mas quando se estuda as leis que são referentes à formação de um átomo, é preciso utilizar um outro ramo, também da física, a mecânica quântica. Este ramo da física permite abordar em todos os aspectos os fenômenos que são referentes à estrutura dos átomos, e envolvem também as relações que existem entre as diversas partículas atômicas. Vamos imaginar a seguinte situação, que um elétron foi lançado para a órbita de um próton. Lembrando que elétron é uma partícula que possui carga negativa. Próton é uma partícula com carga positiva. E complementando que órbita é a trajetória que um corpo percorre ao redor de outro corpo, sob a influência de alguma força. Ao acontecer isto, será originado um átomo de hidrogênio. Quando isto ocorre, o elétron perde parte de sua energia, que lhe confere uma situação estável, proporcionando estabilidade com a sua energia de movimento, que ainda possui, e a energia potencial que ganhou ao se estabelecer em órbita ao redor do próton. Se forem utilizados dois átomos destes que acabamos de mencionar e fornecer-lhes energia o suficiente para colidirem entre si a uma velocidade de 14 km por segundo, o choque entre estes dois elementos será suficiente para separar os seus prótons e elétrons, e estes prótons e elétrons ficarão livres novamente.
Já no caso da formação de moléculas de hidrogênio, ocorre quando dois ou mais átomos de hidrogênio se aproximam a uma distância menor que algumas centenas de angstroms. O angstrom é uma unidade de medida, e um angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 metros. O próton, situado no centro de um átomo, possui uma massa, ou seja, uma propriedade física que geralmente é associada ao peso, 1836 vezes a massa do elétron. Porém, as cargas elétricas de ambos são iguais, mas com sinais opostos. O que pode acabar ocorrendo é que certamente vocês vão se deparar quando forem estudar química, e até pode ser que alguns de vocês que já estudam esta ciência notaram que um átomo pode apresentar características químicas semelhantes à de outros átomos. Parece complicado de entender, mas vocês vão ver que não é. Vocês se lembram que falamos sobre uma partícula que não possui carga, o nêutron? Essas partículas que não possuem carga ligam-se aos prótons que estão no núcleo do átomo. E estes nêutrons possuem massa bem aproximada à massa do próton. Possuem quase o mesmo peso. Então é como se tivessem mais prótons no núcleo, mas não tem. Tem apenas uma certa quantidade de prótons e uma certa quantidade de nêutrons. Isto faz com que haja um aumento no peso do átomo. Quando acontece isto, estes átomos recebem um nome especial. São chamados de isótopos, que quer dizer mesmo número de prótons. Aqui no caso, estamos exemplificando o hidrogênio, e o que muda entre estes átomos é apenas a quantidade de nêutrons no núcleo e o peso. No entanto, os átomos de hidrogênio possuem nomes particulares atribuídos aos seus isótopos. Quando se tem um nêutron ligado ao próton, é chamado de deutério. E quando tem dois nêutrons no núcleo, o átomo de hidrogênio será chamado de trítio. E bom, caros espectadores, este foi o nosso vídeo falando sobre o menor átomo, o átomo de hidrogênio. Como sugestão, vou deixar mais 3 vídeos para vocês estarem assistindo. Espero que vocês possam ter adquirido conhecimento e informação com o conteúdo abordado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a estar se inscrevendo. Se você gostou do vídeo e quiser estar nos ajudando, deixando um gostei e compartilhando este vídeo com os seus amigos, vou ficar muito agradecido. Mas de qualquer forma, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.